Mais uma? Bom dia. Tô na área. O Serjão apareceu aí, galera. Esperar só ele entrar. Bom dia a todo mundo. Ana Paula já acordou. Qual vai ser o cardápio para hoje, hein, Wellen? O que você vai fazer de comida aí? E a Wellen cozinha? O Wellen é vegetariana, mas ela faz muita comida boa. Ah, não, filhota. Vegetariana é de matar, não? Bom dia, Gi. Entrou. Fala, Serjão. Bom dia! Bom dia, Sérgio. Tudo Ô, bem? coisa boa estar falando com vocês. Melhor agora. Tudo bem, meu amigo? Bom demais. E aí, isolamento? Total. Total? Como tá a família? Tá bem demais, graças a Deus. Estão conseguindo fazer o isolamento? Tamo, sim. Tem que ser, é o jeito, né? Tem coisa que dá para mudar, tem coisa que não dá. Então, mantendo a cabeça boa aqui para passar por isso da melhor maneira possível e, logicamente, estar com vocês aí baixou um pouquinho o meu mal-estar em relação a esse coronavírus, a oportunidade de estar com vocês. Para nós é um prazer, assim, eu não te conheço pessoalmente, mas as oportunidades que o Rafael teve com você, o Rafael, ele tem um encantamento, né, assim, quando ele volta, ele encanta com a pessoa, ele transborda, então ele só fez elogios ao seu trabalho, e a competência como você faz, a naturalidade, né? Isso já faz parte da sua rotina, odontologia digital. E por isso que você é parceiro nosso, a gente vai ter uma semana aí com você aqui, você na nossa especialização, então para nós é uma honra ter você conosco. A alegria toda minha. E esse encantamento aí foi recíproco, né? É difícil, na verdade é difícil não se encantar com o Rafael, né? Ele tem uma alma, uma energia muito boa, né? E todo mundo que chega perto quer estar sempre mais perto dele, né? É impressionante a energia que ele passa para todo mundo. Sérgio, e o assunto, né? Odontologia digital é algo que também encanta, mas ao mesmo tempo apavora as pessoas que não praticam isso no dia a dia, né? Eu queria inicialmente que você se apresentasse, né? Como é o seu trabalho aí, como foi sua formação e o que você tem hoje disponível para fazer esse trabalho da odontologia digital, eu digo de equipamentos, né? Pronto. Vai ser até legal essa nossa conversa, que eu acho que vai desmistificar muita coisa na cabeça das pessoas em relação a alguns assuntos. Eu acho que o objetivo maior, se a gente cumprir em relação a isso, vai ser bem benéfico. Sou aqui de Ceará, né? Sou nascido e criado em Fortaleza, mas moro em Sobral há 12 anos. Milito aí na área da reabilitação oral, né? Minha formação é toda de reabilitador. E nos últimos, deixa eu ver, 2013, 7 anos, né? Desde que eu conheci o DSD, eu fui entrando mais para esse mundo digital. Né, fui professor já de curso de especialização em prótese, em DTM, em implantodontia, mas hoje eu sou clínico quase que full time e, né, a gente ministra alguns cursos de imersão aí por aí pelo Brasil afora e já tivemos a oportunidade de dar alguns cursos também no exterior nessa área aí, né? Dou curso junto com a equipe do DSD Natural Restoration, que sou eu, o Ângelo Rafael e a Carla de Castro, né? Tenho a honra de... E eu acho que toda essa nossa expertise que a gente acaba conseguindo passar vem exatamente dessa associação entre eu, que sou o responsável por tocar a parte clínica no curso, mas eu tenho um cara extremamente competente no CAD, que é o Ângelo Rafael, e tem uma finalizadora dos casos extremamente competente, que é a Carla de Castro. Então, assim, o fato da gente estar junto e enxergando todo o processo, eu acho que ajuda muito a gente conseguir passar uma coisa bacana. Mas em relação a
eu acho que cabe uma introdução bacana exatamente em relação a isso que você falou, né? De que assusta, o fato, odontologia digital assusta. Eu estou mais assustado do Rafael calado, é inédito, eu estou assustado também. Tô do lado da rainha. É, né? Nossa, eu tô assustado, tô preocupado. Mas vamos lá. Ele obedece, Sérgio. Que bom, tá certo ele, eu também obedeço aqui. Então vamos lá. Primeiro fato, assim, de assustar. Eu acho que essa história, esse marketing pesado que é feito, odontologia analógica versus digital, eu acho que assusta mais do que atrai. Porque eu tenho percebido que tem criado na cabeça das pessoas um conceito assim de que parece que você precisa esquecer tudo que você aprendeu até hoje para começar tudo do zero. Quando, na verdade, até esse termo odontologia digital parece que divide, né? Existe uma odontologia digital e uma odontologia não digital, ou analógica, ou tradicional, seja lá como quer que chama. Na verdade, eu acho que continua existindo dois tipos de odontologia, né? A odontologia boa e a ruim. Isso aí não muda. E o fato de você investir em equipamentos para se tornar digital, vamos dizer assim, não vai fazer um dentista ruim virar bom da noite para o dia. Não vai cair um raio na cabeça dele e ele, porque gastou 500 pau de equipamento, vai virar um super dentista. Na verdade, eu gosto mais de pensar assim, que continua tendo uma odontologia só, que é a odontologia boa, que a gente tenta praticar no dia a dia, e que existem ferramentas digitais que podem nos auxiliar a alcançar resultados de maneira, vamos usar o termo que foi usado, de maneira mais horizontalizada. A partir do momento que você compreende onde essa ferramenta pode se encaixar no seu fluxo e quais benefícios ela pode te trazer. Então, antes de pensar em comprar qualquer equipamento, vem conhecimento onde aquilo, e uma compra, até para você fazer uma compra mais racional do que precisa. Quando você me pergunta assim, o que é que eu tenho aqui, eu vou te falar, faz 3 anos e meio que praticamente todos os meus casos seguem um fluxo digital. Eu não tenho impressora, eu não tenho scanner, eu não tenho fresador, tá? Só fica, nossa. Por quê? Lógico, faz parte de um plano de investimento da minha clínica, isso, nós passamos por um processo agora de uma... Não foi nem reforma, a gente construiu uma clínica totalmente nova, e daí a gente focou os investimentos para fazer essa transição. A gente saiu de um consultório, que era eu e minha esposa, que a gente dividia, para uma clínica com 4 consultórios, um espaço para cursos, enfim. Então não entrou, a gente não podia fazer investimentos, porque a gente estava focado em fazer essa transformação. Mas também por outros aspectos que a gente pode ir discutindo aqui ao passar dessa live. Mas o que fica de importante aqui é que é muito mais importante você conhecer o fluxo e não necessariamente ter os equipamentos, mas você precisa fazer parcerias com quem tem. Então, hoje, os meus casos, eu tenho uma clínica radiológica que ou eu mando o paciente lá e faz meus escaneamentos, ou eu peço para o scanner vir até a minha clínica e a gente faz. O resultado é o mesmo, eu não preciso do scanner, o que eu preciso é o resultado dele, eu preciso do modelo digitalizado. Eu tenho um colega aqui que tem um laboratório digital, que é o Érico, que fica a 2 quadras da minha clínica, que ele tem uma impressora ou o DSD Lab, lá o Ângelo no Rio imprime as coisas para mim, e tem o processo de confecção das peças cerâmicas ou de resina fresadas, feito pelo Ângelo no laboratório no Rio. Então, sim, isso não interfere, né? Lógico, existem vantagens em você ter o equipamento, se você tiver, mas você não precisa deles imediatamente para você passar a utilizar ou colher os benefícios que um fluxo digital pode te trazer, né? Então, isso fica bem claro para começar. Até o Lincoln, né, o Lincoln Queiroz, ele brinca muito assim, ele diz, pô, cara, você é o exemplo melhor que existe quando a gente fala de que é possível fazer odontologia digital e não necessariamente fazer os investimentos agora, né? Porque eu já tenho feito isso há alguns anos e eu não sei se eu estou falando demais, mas eu gosto até de fazer uma correlação muito bacana, assim, ó. Por exemplo, se você está em casa e você precisa colocar um quadro na parede, e esse quadro exige que você fure a parede, coloque uma bucha para pendurar esse quadro. Você precisa ter uma furadeira ou você precisa do furo? Você precisa do furo.
Tá, tudo bem. O objetivo final é o furo. Então você não precisa da furadeira, você precisa do furo. Só que chega um momento que você quer colar outro quadro e quer colocar outro quadro. E você começa, os seus amigos sabem que você coleciona um tipo de coisa lá que precisa furar, começa a lidar. E você precisa fazer isso repetidas vezes. Será que vai chegar uma hora que vai valer a pena, de repente, você comprar a furadeira e você mesmo ir lá e furar? Só que o que tem acontecido muito, aí vem aí outro paralelo, é que muita gente compra a furadeira, mas quando chega, abre a caixa e não sabe o que fazer com a furadeira. Né? Faz até um unboxing, né? Filma lá nas redes sociais que comprou a furadeira, né? Olha, ali. Mas aí depois que acabou a vida virtual e volta para a vida real, ele olha para o equipamento e diz: o que eu vou fazer com isso? Então, assim, antes de mais nada, então são dois aspectos. Antes de comprar, entender os reais benefícios, e antes de comprar, saber que se esse benefício olhar a sua empresa como um negócio, né? Nenhuma empresa compra um equipamento de 150 mil reais se não sabe que ela vai dar retorno, se ela vai se pagar, né? Mas nós fazemos isso, nós dentistas fazemos isso. Às vezes a gente assiste uma aula, acha bonito, aí vai lá e compra, porque tem dinheiro. Mas ainda nem aprendeu o que fazer, ou como transformar aquilo, ou como trazer aquilo como retorno para sua empresa, né? Consultório é uma empresa, né? Não tem como fugir disso. Precisa dar retorno. Então, eu acho que é investir primeiro em conhecimento, investir, entender, né, dentro do negócio, se aquilo ali vale a pena. Por exemplo, é diferente você pensar em comprar um scanner de 150 mil reais, você atendendo só, e o benefício ser só para você, ou você está dentro de uma clínica e você ter 5 dentistas que vão utilizar o equipamento. Né? O investimento, se você dividir, dá 30 mil para cada um. Nossa, já virou um investimento extremamente... que o retorno dele vai ser muito mais fácil do que você estar sozinho. Então, existe para cada negócio, não existe uma resposta pronta para todo mundo. Né? Eu acho que para cada negócio, você vai pensar se vale realmente a pena. Mas pensando que, inicialmente, você precisa do furo na parede, você não precisa da furadeira. Né? O que eu me lembro da primeira vez que estivemos juntos, né, Sérgio? O encantamento que eu tive com o Sérgio foi, para variar, a odontologia é nosso combustível, né, Sérgio? Sim, sim. Esse foi o primeiro encantamento, a percepção de que o amor que ele tem pela profissão é semelhante ao que a gente tem. E aí, depois da aula, ficamos só nós dois, junto com a Mintas, mas em um momento ficamos só nós dois e eu sabia que ele trabalhava com o sistema digital e não me aguentei e fui cutucá-lo, né? Porque eu vinha muito com essa ideia de que ou você é digital ou é analógico. Sim. E se você é digital, você vai para o céu, e se você é analógico, vai para o inferno, ou o contrário, né? Parece que a gente tem uma... É igualzinho acontece com oclusão estética, parece que é uma dicotomização e que não existe isso. Bom, mas aí eu fui no Sérgio, a gente já estava bem amistoso a relação e fui cutucá-lo. Aí o Sérgio pegou algumas fotos e foi me mostrar, esse é caso meu. Estou fazendo assim. Eu falei, não, mas isso é analógico. Não, isso é digital. Eu falei, não, Sérgio, eu sou professor, eu sou velhaco, né? Eu conheço o que é digital e o que é analógico. Isso é analógico. Não, isso é digital. Aí ele pegou vídeo, pegou foto e mostrou o fluxo. E primeiro foi um impacto de perceber, Sérgio, que você conseguia fazer uma odontologia de alto desempenho, um padrão comercial, ou seja, no seu consultório, não era uma odontologia de alto desempenho para venda em congressos, era uma odontologia do seu dia a dia, com altíssimo desempenho, com resultados estéticos absolutamente impressionantes. Isso me chamou a atenção. E a segunda foi o que você relatou nesses minutos iniciais. Bom, Sérgio, mas você fez com qual equipamento? Qual o sistema que você usa? Não importa. Bom, como não importa, Sérgio? Qual que você fez? Você usou Cerex, você usou a Mancuibá, você usou... Não importa. E não me respondeu. Sérgio, mas como você fez? Rafael, não importa, porque não é o sistema, é a compreensão de como a odontologia digital pode ser uma ferramenta e não a solução dos seus problemas. E aí foi um encantamento geral, por isso que, para mim, Sérgio, já falei isso várias vezes, você é uma referência para mim
na odontologia digital no país. Existem grandíssimos professores, grandíssimos formadores de opinião, que talvez tenham até mais conhecimento do que você. Mas um padrão de referência que a gente busca é um padrão de referência horizontalizado. Um padrão de referência que possa fazer com que todos consigam executar da mesma forma. Você em Sobral, eu aqui em Goiânia, a Paula em Goiânia, alguém no Rio, alguém no Faina, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não importa o que seja. Você consegue fazer uma odontologia de alto desempenho, com fluxo digital, de altíssima tecnologia, horizontalizada, onde quer que seja, se houver obediência técnica e a compreensão do sistema, todos são capazes de fazer. Então, esse encantamento veio, além de, como diria meu bom e velho avô, boi preto cheira boi preto, já houve uma empatia fruta espiritual, mas esse encantamento por você praticar uma odontologia que nos causa admiração. Então é isso, a odontologia digital ela precisa ser desmistificada por alguns pontos. Primeiro, o alto investimento. Se você quer investir e tem condição de investir antes de fazê-lo, estude, né? Compreenda o que essa ferramenta pode trazer de benefícios ao seu consultório. Segundo, odontologia digital não significa que te transformará num outro dentista. Não, a odontologia digital é uma ferramenta, apenas e tão somente uma ferramenta em todo o processo. Terceiro, e aí vai uma questão que a gente vê comumente, né, o Sérgio? A odontologia digital, ela não compensa erros analógicos. Se você prepara de maneira ineficiente, ou seja, não tem precisão nos seus preparos, não tem zelo pelos seus preparos, pela sua moldagem, ela não substituirá a moldagem que você ou não gosta de fazer, ou que você não domina o material de moldagem, ou que você tem erros na moldagem que você terá sucesso na digital. Ou seja, a odontologia digital ela não vem para substituir nada, ela é uma ferramenta. Isso. Aí você tocou num ponto... O que está chiando, você está vendo algum barulho? Eu estou conseguindo escutar vocês bem, não sei se... Você não está conseguindo? Tá. Eu estou conseguindo ouvir bem. Bem. Vocês estão me ouvindo bem também? Não, parece que diminuiu o chiado agora. Talvez seja alguma conexão aí de alguém que não está tão boa, né? Sim, porque eu ia falando, realmente, assim, tem gente que às vezes pode cair nesse erro, né? De pensar assim, eu não gosto de moldar, ou então eu não consigo moldar bem, vou comprar um scanner, né? Não é por aí, porque pensa assim, talvez se você não está moldando bem, não é porque sua mão não está fazendo bem, é porque você ainda não entendeu alguns aspectos que precisa respeitar para que consiga fazer uma boa moldagem. Se você não entendeu isso, não enxergou isso ainda, talvez na moldagem digital você vai correr os mesmos problemas, né? Então, assim, a gente vê muito isso em curso de especialização. Durante os 7 anos aí que eu fui professor de especialização de prótese, eu via muitos casos onde o aluno chegava com a moldagem na mão e dizia, professor, o que é que você acha? Aí eu devolvia sempre a pergunta, né? Eu dizia, o que é que você acha? Ele, eu não acho nada. Aí eu dizia, então, aí eu puxava uma cadeira e digo, pois senta aí, quando você achar alguma coisa a gente conversa. Porque a pessoa não entende que se ela não entender onde ela errou, ela vai errar de novo, e às vezes a mesma coisa. E minha velha avó falava o seguinte, se existem tantos erros novos para serem cometidos, por que cometer os mesmos erros, né? Exatamente, se eu não analiso onde eu errei, eu vou errar de novo a mesma coisa. Se for para errar, erra de novo, erra outra coisa, né? Mas entende. E eu acho que o pulo do gato que eu dei, assim, na minha carreira, foi quando eu comecei a, em vez de querer treinar muito a mão, foi primeiro dizer assim, enxergar onde eu precisava chegar primeiro, né? Tipo assim, eu vou fazer um preparo para coroa total. O que é que eu preciso? Quais são os aspectos que eu preciso entregar ao final, né? E daí, depois a mão fazer ou não fazer, é questão de tempo. A mão vai fazer se você já enxergou. Mas o problema é que às vezes as pessoas se preocupam em treinar muito a mão e pouco o cérebro e o olho, né? Um exemplo, Sérgio, quando você fala que não tem odontologia digital e analógica, e sim uma odontologia boa,
A gente teve uma experiência interessante no curso de DVO clínico, onde o aluno estava aprendendo uma filosofia, two and two concept, todo o processo. Ele não sabia fazer no analógico, mas ele queria fazer no digital. Como que a pessoa não sabe fazer uma boa odontologia no analógico e quer fazer no digital? Vai continuar errando, porque ela não sabe fazer primeiro no analógico. Isso. Então, assim, não dá, é igual o jovem que forma, né? Ele quer rápido, ele quer ter um retorno de tudo muito rápido. Tem que ter paciência. Primeiro você tem que aprender o conceito, two and two concept, para depois transferir isso para o digital, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, é ter uma odontologia boa, não importa, você falou muito bem, né? Não importa se é analógico ou digital, é uma odontologia boa, né? A última vez que eu tive com o Rafael, foi fazendo o curso de DVO, e aquilo ali me deixou bem animado com algumas coisas, porque trouxe de novo na minha mente alguns conceitos lá do reabilitador, e comecei a pensar nessa coisa do digital com analógico, porque eu sempre penso assim, analógico e digital são ferramentas, e que você vai tirar aqui do seu cinto de utilidades na hora que precisar. Daí eu tenho feito estou em andamento com um caso que é bem interessante, onde eu usei os conceitos lá que você apresentou, né, de estabelecimento da relação maxilomandibular, transferência para isso. Eu tinha escaneado o paciente, mas eu mandei imprimir os modelos, montei no articulador, segundo lá os conceitos, e daí eu estou usando exatamente isso. O que é que eu pensei? Era uma reabilitação de boca inteira. Então, o que é que eu fiz? Eu determinei lá qual era a relação maxilomandibular, montei no articulador, inserei a bateria anterior-inferior, inserei só a palatina. Na verdade, eu enresinei, porque eu fiz em resina, porque como era um modelo digital, para mim ficou mais fácil, era um modelo de resina, para mim ficou mais fácil fazer em resina mesmo. E daí, inserei só a palatina dos caninos para dar a travada na posição que eu queria, reescaneei os modelos, e daí eu encaminhei para o meu laboratório digital para completar o serviço. Mas disse, olha, não mexe nos caninos e nos incisivos inferiores, nem na palatina do canino superior. O resto você vai preencher espaço, seguindo as curvas, seguindo os princípios de oclusão. Então, é assim, eu usei ferramentas analógicas que me ajudam depois no processo digital. A continuidade vai ser dentro de um processo digital, mas sem esse conhecimento do analógico, até porque toda a nossa base de treinamento e provavelmente continuará sendo analógica. Nosso pensamento odontológico, nosso treinamento odontológico, muito provavelmente continuará analógico por muitos anos ainda. Então, a gente não pode entrar nessa pilha de querer ir direto para o digital. A história da síndrome do faixa preta, né? O cara já quer, nem comprou o kimono, já quer a faixa preta, né? Essa eu vou postar hoje. Nosso filho tá faixa marrom de karatê e vai para a faixa preta. Mas aí o francês explicou que, na verdade, a faixa preta não é num ano. Ele está no segundo ano e ele vai ver se vai conseguir. Ou seja, é paciência, né? É um processo. Isso. E há quantos anos aí ele está nessa luta aí para chegar no preto? Mas o pessoal já quer se matricular e já pular para o preto. Olha só, aproveitando para responder o Bernardo, um ex-aluno nosso, moldagem, quando você molda de maneira analógica, moldagem não é um objeto de admiração. Então, se você molda e olha e começa a admirar a sua própria moldagem, ou seja, observar demais, alguma coisa está errada. Moldagem é autoexplicativa. Moldou, olhou, está certo, segue o trecho, né? Agora, o Petris perguntou para nós aí, para você, né? Grande Petris. As técnicas de preparo são diferentes para odontologia analógica e digital? O que você tem de experiência e pode nos orientar, Sérgio? Vamos lá. Tem alguns aspectos que são interessantes observar no digital, né? Primeiro, pensa que depois que o trabalho depois que você prepara o dente, escaneia e está lá no computador, alguém vai precisar delimitar um término, né? Dizer até onde as restaurações vão. Então, é importante um término bem determinado, né? Bem delimitado, término Full HD, né? Você precisa término 4K. É interessante.
Outra coisa é o seguinte, peças fresadas, elas precisam de uniformidade de espessura, tá? Então, você pode ter peças finas, de 0,2 milímetros, mas você não pode ter áreas de 0,6 e 0,2 na mesma peça. Corre o risco de você ter problemas na fresagem, fratura, trincas. Pior do que na própria injeção, então. Sim, sim. Pela própria fresagem, é isso? Sim, sim. Então, assim, espaço uniforme, então você tem que focar nisso. E daí o uso daquelas guias, que o pessoal chama guias de preparo, ou guias de desgaste, mas que na verdade são guias de controle, né? Na verdade, guia de verificação de espaços é fundamental para você saber que você fez. Lógico que você pode ter pequenas variações, não pode ter grandes variações de espessura, né? Outra coisa, ângulos internos extremamente arredondados e nunca ângulos vivos, né? Nunca ângulos que causem... Eu tenho um slide até que eu mostrei ontem, eu estava numa live com o Lincoln Queiroz, e tem um slide que é bem elucidativo em relação a isso. Deixa eu tentar mostrar aqui. Aproveitando que achou? Achei aqui. Já estava o computador aqui na... Deixa eu ver se não vai... Ó, deixa eu tentar expor aqui. Então, assim, lógico que eu exagerei aqui no... Deixa eu tentar mostrar aqui que está sem comentário. Lógico que eu exagerei no ângulo aqui para ficar mais fácil de todo mundo perceber. Mas o ideal é que esse ângulo incisal ele seja 90 graus ou maior que 90 graus, certo? Então, a gente precisa que crie essa angulação. O que é que a gente faz no preparo, na verdade? A gente faz ele reto e na fase de acabamento, como a gente vai ter que arredondar esse ângulo aqui, a gente acaba invariavelmente criando essa inclinação, certo? Por que eu preciso fazer isso? Porque quando eu faço isso, a minha peça, deixa eu aparecer aqui, a minha peça vai ter esse design interno, que é favorável para fresagem. O outro passo, se eu faço esse tipo de ângulo aqui, a peça que vai ser criada vai ter esse design interno, certo? O que acontece? Quando você abroca, a fresagem da broca, o desenho da broca de fresagem, ela não alcança essa região. Só que em vez de ele parar antes, ele faz o seguinte, ó, ele avança e cria um buraco. E daí, quando vem para a peça, acontece isso aqui, ó. Então, diversos problemas podem acontecer, né? Deixa eu virar de volta aqui. Então, diversos problemas podem acontecer com esse buraco aí, né? Pode causar uma fragilidade na peça, você vai ter cimento resinoso preenchendo esse espaço, ou não, pode criar uma bolha, ou pode ter excesso de cimento, que pode, no futuro, dar uma alteração de cor, uma área extremamente... Isso, uma área... Né? Isso, e uma área extremamente importante, né? A borda incisal você vai ter aí, ou pode causar a própria fragilidade, né? Logicamente... isso é indesejado, né? Então, dependendo do sistema de fresagem, essa cavidade pode ser bem grande mesmo, assim, entendeu? Então, um dos detalhes muito importantes aí em relação ao preparo para CAD é isso. Aí você pensa assim, o seguinte, que é uma coisa, inclusive, que você discutiu lá no seu curso lá que eu fiz. Às vezes a gente diz assim, mas eu não trabalho com digital, minha odontologia é 100% analógica, né? Vamos pensar nesses termos aí. Mas quantas peças será que você já recebeu e cimentou em boca que foram fresadas, e não injetadas ou estratificadas, e você nem sabe? E por conta de não saber, você nem teve esses cuidados no preparo, e algum somebody love foi feito aí para que desse certo, né? Então, assim, a gente precisa conhecer exatamente o que a gente está fazendo, né? O Sérgio, Oi. Quando você começou, você disse que você trabalha com o Rafael, que é um cadista, e com a Carla, que faz a execução das cerâmicas. Eu acho que para quem está nos assistindo não tem noção nenhuma, porque fica com medo de entrar no odontologia digital, e eu acho que a gente comentou muito bem e foi desmistificando isso, né? Não tem isso, odontologia digital versus analógica. O que é o cadista? Qual é a importância do cadista nesse processo? Hoje, a gente está indo para um momento onde a gente precisa muito de formação de cadistas. São essas perguntas que
Talvez seja que o... o chiar, Sérgio, eu acho que deve ser alguma posição do seu celular. Tá. Melhorou assim? Melhorou. É porque eu tô num quartinho aqui, eu tive que me esconder, porque os meninos aqui estão tocando terror. Pegando. E daí, se eu não me esconder aqui, eu não consigo falar com vocês. Deixa eu falar. Então, assim, eu acho que hoje o cadista é talvez o profissional em ascensão dentro do ramo odontológico, né? O cara mais desejado, né? O cadista é o cara que está na frente do computador, está na frente da tela, né? Transformando aí em soluções os desafios que a gente tem. Verdade, hoje a gente tem um avanço muito grande nessa área, lógico, a gente tem avanços dos softwares, a gente tem avanço dos equipamentos, cada dia é lançado equipamento novo, com novas soluções, mas eu acho que ainda o grande ponto do diferencial é a experiência do usuário, ou seja, o que a pessoa humana está fazendo com essas ferramentas, né? E o grande desafio de todo mundo que trabalha com odontologia digital é cada vez mais criar soluções digitais para aquilo que a gente já faz hoje de forma analógica, porque a gente acredita que nos processos digitais existe uma coisa que daí, falando do tema que foi proposto, da horizontalização, a gente consegue produzir maior quantidade sem perda de qualidade, e se eu consigo produzir mais, teoricamente, isso deveria trazer um menor custo. Então, isso, teoricamente, vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a uma boa odontologia, uma odontologia de qualidade, uma odontologia padronizada, né? Então, o cadista é o cara do computador, é o cara que faz. Na verdade, sim, eu falei que eu não trabalho no dia a dia com Ângelo e Carla, né? Eles são meus parceiros de curso e a gente dá curso, já deu aí fez mais de, sei lá, 30, 40 casos juntos ao vivo em cursos. Mas no dia, a Carla é muito chique, ela não trabalha para qualquer um, não. Ainda não tive ela ainda não me aceita como cliente dela, não. Hã? Ela vai te ouvir. Vai, e é verdade, ela é chique demais, ela não trabalha para qualquer um, não. Então, assim, na verdade, hoje eu trabalho praticamente 100% com o DSD Lab, que é o laboratório oficial da DSD aqui no Brasil, que é coordenado pelo Ângelo. O Ângelo é o diretor e é quem faz todo o controle de qualidade. Então, na verdade, você precisa de um laboratório, né, de referência para você ficar fazendo os seus casos, né? Hoje a gente tem visto o desenvolvimento de muito laboratório digital bom no Brasil, né? Cada vez mais está se espalhando. Isso aí, mas basicamente o cadista é o cara do computador, né? O cara que vai fazer as transformações do fluxo, vai trazer os processos para dentro do computador, né? É o cadista, por exemplo, você fez o escaneamento do paciente, você tem um modelo. Você vai fazer uma cirurgia periodontal e precisa fazer um enceramento sobre a gengiva. Quem determina isso? É o cadista ou você, Sérgio, manda as informações e ele desenha? Pronto, perfeito. Esse é um exemplo muito bacana de como as ferramentas digitais podem ajudar a gente a ser mais assertivo. Então, vamos lá. Qual seria o planejamento, vamos considerar ideal aí para uma cirurgia periodontal? Seria que eu já tivesse condições de fazê-la respeitando a biologia, né? Respeitando o biotipo, isso é diagnóstico seu, logicamente, na clínica. Isso é o diagnóstico clínico. Mas hoje eu tenho condições de, por exemplo, eu sobrepor uma fotografia a um escaneamento intraoral e uma tomografia computadorizada. E eu consigo já, dentro do meu planejamento, saber onde está a minha junção cimento-esmalte, onde está a minha crista óssea, e eu consigo já planejar com muita assertividade onde eu quero. Se eu vou respeitar a minha junção cimento-esmalte, por exemplo, ou se conscientemente eu vou invadir, lógico, sabendo de todas as consequências que isso pode causar se tiver uma etapa restauradora ou não na sequência do tratamento. Mas eu consigo enxergar, e é aí que vem o valor que a gente fala da odontologia digital. Mas entenda que só vai perceber isso quem já tem bagagem. Quem não tem bagagem não vai saber. Então a gente fala assim, a odontologia digital te dá a capacidade de enxergar mais. Se você enxerga mais e tem uma boa bagagem, você toma decisões melhores. E na hora certa, que é antes da intervenção. Qual é o outro? Então, respondendo uma pergunta, eu jogo todas essas informações, normalmente eu tenho feito assim.
eu faço o planejamento que eu imagino que seria o ideal do ponto de vista estético, né? Eu digo, eu quero essa proporção, largura, altura dos meus centrais, e daí eu desenvolvo todo o meu planejamento. Só que eu mando para o laboratório digital a tomografia. Eu digo para ele, vê onde que está a junção cimento-esmalte se você precisa fazer alguma adaptação no meu projeto. E daí, se essa adaptação for pequena, a gente mantém respeitando o que, né, faz as mudanças que precisam. Se é uma mudança muito grande, tipo, eu queria que para o caso ficar legal, eu teria que tirar, sei lá, 3 milímetros no canino, mas a junção cimento-esmalte está ali a 1,5 milímetro, eu teria que invadir mais esse tanto. E daí eu tomo a decisão, não, a estética é importante, eu preciso ganhar isso aí, ou não, entendeu? Mas eu tenho mais elementos para tomar a decisão. E uma vez que eu tomei essas decisões e criei o design, eu tenho outra ferramenta que é fantástica, que é a possibilidade de desenhar uma guia cirúrgica onde eu vou respeitar exatamente o que foi planejado. Então, assim, ela me ajuda. Às vezes as pessoas falam muito de odontologia digital, falando assim, mas hoje eu já tenho bons resultados. Por que eu devo mudar para o digital? Ou devo começar a usar ferramentas digitais? Daí as pessoas estão tendo uma visão incompleta do que a odontologia digital pode entregar, porque ela só está olhando para o resultado final. Na verdade, a odontologia digital pode te ajudar em todos os passos, desde o diagnóstico, o planejamento, que foi isso que eu acabei de falar, e na execução, uma vez que você pode criar uma guia cirúrgica que vai te ajudar lá na hora você fazer exatamente o que foi planejado. E daí o que vai entrar aí, talvez, de incontrolável, vamos dizer assim, é só a biologia. Depois, a resposta, o que o paciente vai, né? Se o paciente não vai respeitar o pós-operatório, enfim. Mas todas as nuances que você pode controlar dentro do processo, você controlou, né? E se você tem uma guia, além de você ter um resultado muito mais previsível, você diminui absurdamente o tempo cirúrgico, né? E se você diminui o tempo cirúrgico, pós-operatório melhor, menos inchaço, menos, né? Enfim, então, assim, são ferramentas muito legais, né? Você até, na realidade, entendendo o fluxo, entendendo como essa ferramenta pode ajudar, desde o planejamento cirúrgico até a execução de resinas compostas, foi o trabalho recente do Thiago Ottoboni com o sensacional. E do Eric Van Duren, né? Você falou das guias de orientação de controle de desgaste. Também podem ser feitas digitalmente, né, Sérgio? Sim, com certeza. O que analogicamente a gente faz em material de moldagem pode planejar toda a sequência de desgaste e te entregar as guias, não é isso? Isso. E daí aí entra muito bem essa história analógica ou digital. Tanto faz, por exemplo, essas guias de controle de desgaste. Você tem ferramentas para desenhar digitalmente, imprimir e usar? Tem. Você pode fazer com material de moldagem? Pode. O resultado é o mesmo? É o mesmo, na mão de quem sabe fazer. Então, assim, a decisão para mim, eu já tenho uma impressora, eu sei manipular o software, para mim, eu acho que vale a pena eu mesmo desenhar as guias, imprimir, tá ali, para mim, vale a pena o custo. Né, para outras pessoas, não, eu teria que mandar alguém desenhar, mandar alguém imprimir, então é um custo mais alto, eu prefiro continuar fazendo elas de maneira convencional, vamos dizer assim, com materiais de moldagem. As ferramentas estão aí para você usar para cada caso específico, né? É importante o conhecimento de todas elas e a aplicabilidade dela segundo a realidade de cada um, né? Nessa construção de mudança da sua vida, de entrar nesse mundo e hoje trabalhar praticamente com fluxo digital, entendendo ser uma ferramenta, o que você pode nos dizer, nos orientar e a todos que nos ouvem, quais foram as dificuldades que você teve assim de curva de aprendizado? Qual é o ponto dessa curva que você se irritou? Falou, agora eu não vou mais. Porque vai existir, as pessoas também precisam entender. Sim. Precisa ter paciência, né, Sérgio? Sim. A curva é lenta, mas na sua vida, no seu histórico, o que você teve de dificuldade nessa curva aí, nessa subida? Tá. Vou te falar que quando eu falo sempre isso palestra, eu acho que ajuda as pessoas a baixarem um pouquinho o nível de ansiedade, assim, também em relação a isso, a se sentirem mais normais, mas quando o Christian
chegou para mim e para o Ângelo e disse assim, vocês vão dar um curso de odontologia digital restauradora. Cara, na minha cabeça veio assim, eu não acredito nessa... Pode falar a palavra não? Pode não, né? Pode? Opa! Pode. Eu não acredito nessa merda. Como é que eu vou dar um curso de algo que eu não acredito? Só que eu olhava para um lado, tava o Christian, e eu olhava para o outro lado, tava o Ângelo. Eu disse, cara, esses caras sabem o que estão fazendo, então eu vou confiar. E corri atrás de aprender, de ler, de ver o que tinha disponível, conversar com pessoas que já trabalhavam com fluxo digital, para tentar fazer com que essa curva fosse o menos dolorida possível. Mas eu vou te dizer que eu só comecei a acreditar de verdade quando eu comecei a fazer, cara. Não teve jeito assim. Então a gente fez o primeiro caso, e o primeiro caso que a gente fez foi ao vivo, cara, num curso, na clínica do Christian. Era assistente do Robert Coachman. Era assistente do pai do Christian. E ele aqui do lado pescoçando aqui para ver o que a gente estava fazendo. E daí eu vou te dizer, naquele dia, quando a gente finalizou esse caso, eu disse assim, cara, ainda tem algumas coisas para melhorar, assim, em relação ao design final. O design final não, assim, é o resultado em si, mas funcionou redondo e eu comecei a acreditar que a máquina faz o que a gente manda. Se ela ainda não fez uma coisa muito boa, foi porque a gente ainda não conseguiu mandar algo tão melhor para ela. E daí eu vi que à medida que as bibliotecas digitais foram evoluindo e a gente foi entendendo algumas coisas do processo de fresar, a gente foi começando a entender mais a fundo os processos e fazer alguns ajustes finos, aí a coisa andou redonda. O que é que eu tenho visto assim, né? Vou te falar da experiência assim, poxa, a gente ensina isso nos cursos e a dificuldade que os alunos estão tendo para implementar. Eu acho que ainda tem alguns detalhes que fogem do digital em si, né? Às vezes é erro mesmo de preparo, as pessoas ainda não estão, tanto que a gente está tentando mudar, assim, a gente vai tentar entrar com um novo tipo de curso, porque a gente vê que não adianta a gente ensinar o fluxo digital e o cara ainda não está sabendo preparar direito. Ensina o fluxo digital, mostra resultado bacana, mas o cara ainda não está escaneando direito. E o Ângelo, que está lá na ponta, é um cara coordenador, diretor de um laboratório digital, ele vê muito isso, né? Chega ainda muito escaneamento muito ruim, como chega moldagem analógica ruim, chega ainda muito preparo deficiente, ou seja, ainda tem muita falha de planejamento, ainda tem muita falha de... Então, eu acho que entender o fluxo digital em si não é uma tarefa tão difícil, mas ainda existem erros de capacidade técnica mesmo, entendeu? Assim, da parte clínica mesmo, ainda eu acho que o grande ponto falho. E é aquilo que você disse, as pessoas querem aprender, que a Paula disse, né? As pessoas querem entrar direto no digital, mas ainda não entenderam a preparar direito, a planejar correto. Então, assim, se você planeja bem, você prepara bem, você faz uma moldagem analógica ou digital bem e cimenta bem, qualquer fluxo que você usar vai dar certo. Mas você precisa fazer os passos clínicos corretos, né? Senão não adianta. Você trabalha com um laboratório bom, o cara não vai fazer mágica, né? Não vai transformar o ruim. Marcelo Calamita falou uma frase que é dentro desse contexto. Ele fala assim, o seu trabalho jamais será melhor do que a qualidade dos seus modelos. Né? Então, as pessoas ainda estão acreditando muito nisso, que manda qualquer coisa e vai vir uma mágica. Não vai, né? Não sei se eu respondi, mas eu acho que ainda as falhas ainda estão muito mais na parte clínica do que normalmente no processo digital. Eu tenho uma sequência de slides aqui, mas não sei se vai ficar legal de ver, que mostra assim, o que muda no meu fluxo se eu fizer, por exemplo, um caso de laminados cerâmicos digital ou se eu fizer analógico. Sabe o que muda? Praticamente nada. Né? Vamos lá, vamos pensar aqui em algumas etapas. Fotografia, eu uso nos dois, fotografia e vídeo, né? Aquisição do modelo. No analógico eu vou moldar, né? No digital eu vou escanear. Ou eu vou moldar e mandar escanear um modelo, se eu ainda não tenho um scanner. Não mudou nada. Daí vem todo o meu planejamento. Próximo passo, mockup. Mudam as possibilidades de mockup. Você pode fazer um mockup shell, que é como se fosse só as casquinhas do dente, encaixar, mas o processo como todo não muda nada. Fiz o mockup,
Mockup foi aprovado? Beleza, vamos para a etapa clínica. Até agora não mudou nada. Talvez um escaneia e o outro molda. Vou preparar os dentes. Existe um ou outro detalhe que você precisa estar mais atento no digital em relação ao analógico, mas nada também de que mude a minha rotina como um todo. Terminou, eu vou moldar. Ou vou escanear para mandar para o laboratório. E daí o laboratório vai confeccionar as peças, sejam fresadas, sejam injetadas, sejam estratificadas, e vai mandar de volta e eu vou cimentar. Mudou o quê? E cimentação não tem cimentação digital, né, Sérgio? Não tem. Tem as técnicas do Instagram aí, que o pessoal cimenta em 15 minutos, mas é cimentação digital, deve ser. Cimentação raiz, né, Sérgio? Aí deixa eu te falar. Sabe o que acontece? Que eu acho que é um ponto de muita confusão no digital, que as pessoas ficam vendo os processos digitais, assim, vamos dizer, a manipulação dos softwares, e elas talvez tenham a impressão errada de que elas que vão fazer isso. Não é. Se você quiser, você pode fazer, mas quantos por cento das pessoas vão fazer os seus próprios enceramentos? Quantos por cento das pessoas fazem seus próprios enceramentos, por exemplo, no caso de laminado cerâmico? O que nós estamos vivendo agora, Sérgio, esse isolamento é a prova disso. O que tem mais valor na nossa vida é o tempo, né? Sim. Quantas pessoas vão parar o seu tempo para encerar digitalmente? Só se quiser, né? Sim. E se achar que vale a pena, tudo certo. Mas não é, essa não é uma fase do dentista, né? Só que as pessoas veem os outros... Desculpa, Paulo, só finalizar. Mas as pessoas veem os outros encerando digital e pensam assim, para eu ser digital, eu também preciso encerar. Não, vai continuar do mesmo jeito. Se você só quiser fazer os passos clínicos e delegar toda a parte laboratorial, seja analógico digital, para uma ou outra pessoa que tem mais expertise, é isso que você vai fazer. Mas as pessoas estão meio que, talvez, se assustam com o digital, porque acham que ela que vai ter que fazer todo o processo. Quem faz outro processo é uma outra categoria. Aí é o chairside, aí é o cara que está lá, ele mesmo faz, ele mesmo põe no forno lá para sinterizar, ele mesmo que vai maquiar. É um outro processo de trabalho, né? Não é o da maioria. Sérgio, quando a gente... uma das pequenas mudanças que tem nesse processo do analógico para o digital é o preparo que tem que ter términos mais nítidos. Hoje a gente vive numa odontologia que mistura com marketing de zero preparo, ultra conservador. Eu sei que esse preparo não vai remover esse preparo que você está determinando que tenha um término visível, né, um término HD, ele não vai tirar esmalte, mas é uma dúvida frequente. Esse preparo é tão invasivo assim, que chega em dentina? Qual é a sua determinação em relação a isso? O fato é que você precisa, não vou dizer precisa, mas é importante que sempre tenha término. Eu acho que vai facilitar todos os passos seguintes, inclusive vai facilitar os passos seguintes, né? Quando a gente pensa assim, realmente nessa onda do minimamente, ou seja lá qual o nome que gosta de chamar, invasivo, isso eu acho que, eu não sei em outros cantos, mas no Brasil causa muita confusão, que para muita gente o minimamente invasivo é nada. Só que você precisa pensar assim, cara, você precisa respeitar o mínimo necessário para que o projeto depois encaixe lá no dente. E foi exatamente isso que eu estava conversando muito ontem com o Lincoln. Quando a gente uma coisa que eu vi que melhorou para a gente do analógico para o digital foi o seguinte: a gente tinha dois problemas relacionados a não entregar nas restaurações finais o mesmo resultado que a gente provou no mockup. Um deles era a impossibilidade de ter o mesmo projeto, exatamente o mesmo projeto, servir para o mockup e servir para a confecção das resinas. Vamos dizer que as cerâmicas vão ser injetadas. Exige um novo enceramento depois dos preparos. Então, você já tem um projeto diferente. E isso não se dá pela incapacidade do seu técnico de fazer de novo igual. É uma incapacidade humana. É impossível encerar duas vezes exatamente igual. Você pode encerar melhor, pode encerar pior, mas não vai ser exatamente igual. Isso é fato. Isso digital ele elimina, porque você tem o mesmo projeto. Como está lá no computador, por uma questão de sobreposição de arquivos, então você tem aqui o modelo inicial,
e vamos dizer, a cera digital sobre os dentes, depois que você faz o preparo, você consegue sobrepor os dois modelos, elimina o modelo inicial e faz só o ajuste nas margens para o mesmo. Então, o mesmo projeto. Tem uma imagem aqui que é super bacana aqui, que eu gosto de mostrar. Eu vou chegar na resposta, tá? Eu saí um pouquinho, mas eu volto já. Mas olha que imagem bacana aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, o que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar assim, fica melhor. O que a gente tem aqui? Do nosso lado esquerdo aqui, a gente tem os provisórios, e do lado direito a cerâmica final. Né? E é exatamente igual. Por quê? Porque vieram do mesmo projeto. Só que um está em bisacrílica, na verdade em Luxacrown, e o outro está em cerâmica. Né? Não muda nada a não ser a cor e o material, as propriedades ópticas do material. Mas, deixa eu virar aqui. Pronto. Então, assim, foi uma coisa que eliminou. Mas o que é que não elimina? Né? A parte clínica, que é preparo. Então, a gente entende, assim, que um dos grandes erros, ou a maior parte dos erros que acontecem em relação a não conseguir entregar o mesmo resultado que você provou no mockup, que o paciente aprovou, é exatamente porque você não cria condições, né, ou seja, espaço suficiente para que o mesmo projeto encaixe depois nos preparos, né? E daí vem essa questão do minimamente invasivo, né? A gente sempre pensa assim, tem que preservar o máximo de esmalte. Sim, mas preservar esmalte não quer dizer não tirar esmalte. Eu preciso tirar onde precisa, onde seja necessário, para criar um eixo de inserção, para criar eu não espaço protético. Espaço protético. Isso, para não comprometer, por exemplo, já que eu preciso de uma peça uniforme, às vezes eu preciso tirar um pouco mais, para que não tenha essa diferença tão grande. Então, eu acho que no digital a gente pode falar que o preparo acaba sendo um pouquinho mais invasivo por esses aspectos, mas a gente tem que sempre ter em mente que a gente precisa preservar o esmalte o máximo possível. Verdade, no analógico isso também acontece. Sim. Hoje, sim. Assim, a gente já tem uma casuística enorme com 10 anos. A gente percebe que os casos que não foram feitos preparos, depois de 10 anos, ele tem uma interface muito mais manchada. Por quê? Porque não tem preparo, então não entra na proximal. Sim. Então, assim, a gente tem que... Essa questão de zero preparo e preparo, a gente tem que entender que o preparo, quando ele é necessário, ele é mínimo. E a gente tem uma espessura de esmalte suficiente para entender que você não vai tirar todo o esmalte, né? Então, assim, é facilitar o processo como um todo. Eu tenho uma visão também sobre minimamente invasivo. Ó, cadê? Tá querendo invadir aqui já. Me descobriram. Eu tenho uma visão sobre minimamente invasivo. Senhor. Às vezes eu vejo, e pelo amor de Deus, mais uma vez, os chatos de plantão. Eu não estou criticando ninguém, tá? Eu faço o que eu quiser. Mas assim, por exemplo, cirurgia minimamente invasiva. Se fosse na sua boca, você ouviria bem que eu vou fazer uma cirurgia minimamente invasiva, vai operar, cara. Então, assim, a gente precisa parar de gourmetizar os termos. Perfeito. E explicar para o paciente de maneira adequada o que vai acontecer. Porque eu também tenho uma convicção. Conservador é fazer o que precisa ser feito. Pronto, perfeito. Conservador não é preservar o máximo exatamente o que eu acredito. E não ter o resultado que você deseja ou que precisa atingir. Então, conservador é fazer o que precisa ser feito. Às vezes você tem que remover um elemento dental condenado periodontalmente, mas que está rígido a estrutura dental, mas que tem que remover. É ser conservador, remova antes de você ter perda óssea, de você necessitar de outras técnicas regenerativas. Ou seja, a visão diagnóstica e indicação ela tem que ser precisa. Conservador é agir da maneira correta, é fazer o que precisa ser feito. Pensar em longevidade, né? Às vezes você tirar 0,1 a mais de esmalte pode significar, né, toda uma longevidade a mais. Às vezes você partir de um preparo de faceta para um preparo de coroa é pensar na longevidade do resultado. Então, assim, tem que ter senso crítico. É porque as pessoas gostam muito de receita de bolo, né? Gostam muito de receita que é tudo prontinho, mas às vezes a gente tem que aprender a conversar com o dente, né?
Nós estamos quase acabando, mas eu acho que a pergunta que todo mundo gostaria de fazer para o Sérgio, Que não quer calar. é quando o Rafael voltou, ele falou, ele consegue fazer uma lente de 0,2 no digital. Então, assim, como que o Sérgio, junto com toda uma estrutura que está junto com você, consegue fazer o que parecia um mito, né? Como que você consegue transformar isso em verdade? Fazer lâminas, lentes de 0,2 milímetros com CAD/CAM. Olha, isso é um papel muito mais do Ângelo, eu vou te dizer, né? Mas, assim, tem como você, vamos dizer assim, driblar o sistema para fazer isso, né? Mas eu te digo que é muito bonito fazer isso para foto, né? Para botar em aula, mas, assim, na realidade, a gente já sabe que não é o ideal, né? A gente precisa de espessuras maiores, né? Para a gente ter uma longevidade maior. Mas é possível. Eu vou ficar te devendo, talvez, assim, tecnicamente o que faz, até porque existe parâmetros de fresagem específicos para cada tipo de sistema, né? Então... Eu posso te ajudar a responder. Diga lá. Experiência, né, meu irmão? É tempo, as pessoas precisam ter paciência. Errando, acertando. É trabalhar num fluxo com as pessoas que têm experiência. Se você está começando, você não pode vender a ideia ao seu paciente que você vai fazer lente de 0,1, 0,2. Você não vai fazer. Não é porque você não tem competência, é porque a sua competência ainda não está preparada por falta de experiência àquela ferramenta. Mas um dia vai acontecer, né? É isso. Mas o que eu acho importante é a gente ter certeza absoluta que é possível, sim. No CAD/CAM, fazer essas lentes finas. Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas têm esse medo e esse dogma em cima da odontologia digital, a gente tem que parar com isso. É possível fazer lentes finas assim como no analógico. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui que é muito retrato dessa história dos mitos que se criam. Um mito que se tem é assim, fazer no CAD/CAM sempre vai deixar sobre contorno, né? Daí, olha essa imagem aqui, ó. Essa adaptação aqui. Você é um piadista, você é um fanfarrão, cara. A gente precisa mostrar porque o pessoal não acredita. Então vamos lá, mas isso traz uma discussão que não tem nada a ver se isso aí tá bonito ou se tá feio. Que é o seguinte, as pessoas acreditam assim, o CAD/CAM ele deixa sobre contorno. Cara, por trás do CAD/CAM e de quem vai finalizar a peça, existe uma pessoa. E essa pessoa, ela precisa entender, por exemplo, por que é que existe esse mito? Porque você tem que ajustar o parâmetro de fresagem nessas regiões cervicais, a gente não pode deixar extremamente fino, próximo de 0 aí, porque pode correr o risco de fraturar. Então, às vezes, você precisa ter uma região cervical um pouquinho mais espessa. Só que, eu sabendo disso, a pessoa que vai finalizar depois precisa passar uma borracha aí e dar um contorno cervical adequado, um perfil de emergência adequado. Se você for lá e não ajustar, vai ter sobrecontorno. Se você for lá e ajustar, não vai ter sobrecontorno. Então, assim, odontologia sempre será operador dependente. Vai continuar sendo. Não é porque tem máquina agora que não vai ser operador dependente. E daí, a gente sabe qual é a nossa filosofia que a gente trabalha, né? Como uma peça dessa aqui. A gente acredita assim, se a gente usa morfologia natural, né, cópia de dentes naturais, para confeccionar uma peça, a gente acha desnecessário, não que você não possa fazer, mas a gente acha desnecessário você fazer modificações na morfologia. Áreas de espelho, área de reflexão ou de sombra, na própria textura. Isso é um dente tal qual ele saiu da fresadora. O que é que a gente modifica aqui? Simplesmente, aqui nessa região, ele tem um sprue, né, que é a pecinha, para quem não sabe o que é sprue, uma pecinha, um batoquezinho aí que vai conectar o bloco que foi fresado da peça, você vai cortar. Logicamente, você precisa passar uma borracha para dar acabamento, onde você recortou o sprue, e a gente já sabendo que a margem gengival está mais espessa do que deveria estar por questões de fresagem, a gente também dá um acabamento. Então, daqui para cá, ou seja, no terço cervical, a gente passa borrachas e faz um acabamento. Daqui para baixo, toque zero. E dependendo do material ou da necessidade do caso,
a gente faz simplesmente a gente faz simplesmente maquiado, ou simplesmente polido, ou em alguns casos a gente faz maquiagem e glaze. Tá? Vai acabar. Então, Tchau. Vai acabar.